Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 3. Eu vou ler a passagem bíblica mais para o meio dessa mensagem, mas eu quero que você já deixe aberta a sua Bíblia em Josué, no capítulo 3. O título da minha mensagem hoje para você que está em quarentena é A Quarentena de Deus. Quando eu postei na internet essa mensagem, algumas pessoas já vieram e criticaram, porque você sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande com interpretação de texto no nosso país. Então, quando eu falei a quarentena de Deus, a maioria das pessoas vieram me atacando, falando: que absurdo, Deus não fica de quarentena. E a minha resposta, eu falei: é verdade, mas Ele deixa a gente ficar de quarentena. Não é para Deus ficar de quarentena, é Ele que está nos induzindo a ficar de quarentena. A quarentena é de Deus para a gente. É isso que eu quis dizer com essa frase. E nós vamos ler, eu acho fantástico isso, eu peço que o Espírito Santo guie as minhas palavras, porque o que Deus tem é muito poderoso para você essa noite, porque a Bíblia, ela é mais atual, como dizia Billy Graham, do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual do que um tweet, um post que eu fiz há 20 minutos atrás. Ela é mais atual do que a manchete do jornal que vai sair hoje à noite no Fantástico. É muito mais atual do que isso, e eu vou provar para você na Bíblia o que eu estou falando, porque eu vou aplicar a Bíblia a esse momento que nós estamos vivendo, a quarentena de Deus. Porque esse é o cenário que o mundo e nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa quarentena. E a minha pergunta é: qual é o ambiente, qual é a atmosfera onde os milagres acontecem? Qual é o cenário que Deus prepara para Ele dar um romper, para Ele dar uma multiplicação, para Ele nos colocar em um novo tempo na nossa vida? Será que às vezes Deus pode usar quarentenas, pandemias, doenças, para fazer o propósito dele ser cumprido para o seu povo? Eu nem vou abrir do povo saindo do Egito, para você não dizer que eu estou sendo muito clichê. Eu estou em Josué, eu estou depois, o povo já saiu de tudo isso, embora eu possa aplicar tudo aquilo que aconteceu no Egito nesse texto. Mas deixa eu ambientar você aqui. Você lembra do cego que recebeu, de Betsaida, que recebeu a cuspida de Jesus no seu rosto? Ele estava cego, mas para ele receber o milagre e a visão dele, ele teve que receber cuspida na cara. Então, às vezes, são coisas que nós tentamos evitar na vida, que nos inicia em um novo momento, em um romper de algo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, sabe qual é o sentimento que muitas vezes antecede os grandes milagres e o grande romper de Deus? É o medo. É a ansiedade com o incerto. Mas pastor, Deus não nos deu um espírito de medo, e eu gosto de falar isso. Deus de fato não nos deu um espírito de medo. Mas o medo existe? Sim. O medo não é feito para ser abraçado por nós. Não é feito para ser talvez um pet que a gente tem em casa, que a gente gosta de fazer carinho nele, e toda vez que a gente olha a gente volta a sentir medo, que a gente gosta de fazer cafuné. O medo não é para ser abraçado por nós, não é para ser mantido por nós. Mas o medo também não é para ser rejeitado, porque o sentimento do medo, ele sempre vai anteceder um novo momento, um romper, ou algo que Deus quer fazer na nossa vida, que nós não sabemos o que vai acontecer. A gente tem medo do incerto, ou seja, o medo não é para ser rejeitado, nem abraçado. O medo é para ser trabalhado. Deus está falando: trabalhe o medo. Na academia de Deus, o medo serve para o nosso espírito e para o nosso ser, como numa academia real, os pesos servem para os nossos músculos. Eu trabalho os pesos para que o bíceps, o tríceps e os músculos do meu corpo se tornem rígidos e fortes. E para Deus, o que Ele usa para que nós fiquemos fortes, frondosos, prontos para enfrentar novas batalhas incertas? Ele nos ajuda e nos inspira e nos dá sabedoria para usar os nossos próprios medos. Romanos 8:28, ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe como muitas vezes a gente lê? Todas as coisas são boas. Mas não é isso que Romanos está falando. Ele não está falando que todas as coisas são boas. O que ele está falando é: todas as coisas cooperam para o bem. Mas nem tudo que coopera para o bem é bom. A minha pergunta é: coronavírus pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Isolamento social, quarentena, pandemia,
Se ele fala que todas não é algumas coisas, não são as coisas boas, não são a maioria das coisas. Se no texto está escrito todas as coisas cooperam, é porque pandemia, quarentena, curva de crescimento, grupo de risco, tudo aquilo que a gente está aprendendo a falar agora, todas essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A gente está com medo desse momento? Está, e Deus está falando, até o teu medo vai cooperar para o teu bem. Até aquilo que você vai aprender a trabalhar na minha palavra, vai cooperar para que você possa abraçar um novo momento que eu tenho na sua vida. E é esse o contexto de Josué capítulo 3. O povo já saiu de Israel. E o povo agora está entrando no destino, está entrando em Canaã, na terra prometida. Mas entenda que para a promessa deles se materializar, eles têm que interromper o que era normal. Para eles entrarem em algo novo, eles tinham que terminar, acabar um ciclo. Havia que ter uma interrupção naquilo que eles estavam acostumados com o cotidiano e a vida normal deles. Está parecido com hoje. Nós estamos falando, meu Deus, o que está acontecendo? A gente não está vivendo mais o normal. Eu estava vendo hoje uma reportagem do pessoal da China que já está começando a se recuperar. Eles falando, já estamos vivendo o novo normal. Porque como era antes, nunca mais vai acontecer. Porque às vezes com Deus é assim, você quer um novo meu, vai ter que ter uma interrupção daquilo que você estava acostumado a fazer, como você estava acostumado a viver, para eu iniciar algo novo na sua vida. Então a entrada do povo na terra prometida, em Canaã, também representa um fim de um ciclo e de uma era onde eles achavam o que era normal. Quer entrar na terra prometida? Quer tomar posse das bênçãos que eu tenho para você? Eu vou ter que terminar o que era normal. Para eles, o que era normal, pastor? Eles estavam há muito tempo já no deserto. O deserto era normal. Era o que eles estavam acostumados. Tanto que muitos deles, quando entraram na terra prometida, não sabiam o que fazer com tantas coisas que Deus havia dado para eles. Mas Deus está falando, eu estou reacostumando vocês, eu estou preparando a minha igreja para um novo ciclo, para um novo momento. E para isso acontecer, terá que ter uma grande interrupção em vocês. Para Deus fazer algo novo, Ele precisa terminar algo que estava velho, que a gente era acostumado a fazer. Por isso, onde é que nós, como igreja, nos posicionamos diante disso? Para receber um milagre. Porque se a gente tem que entrar para a terra prometida, se a gente tem que abraçar as promessas, aquilo que Deus tem escrito para a gente tem que sair da onde? A gente tem que parar de fazer o quê? Ele vai interromper o que na nossa vida a partir de agora, para que a gente possa ter novos hábitos, novos caminhos, novos olhares, novas promessas, novos crescimentos. O que a gente tem que parar de fazer? E em Josué capítulo 3, versículo 2, ele fala assim, levantou-se. Vamos a partir do versículo 1, deixa eu ler tudo, e depois a gente vai de versículo em versículo. Eu gosto de ler, explicar e aplicar isso na sua vida. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão, e pousaram ali, antes de atravessá-lo. Versículo 2. E sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor, a arca da aliança, a arca do testemunho do vosso Deus, sendo levada pelos levitas e sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguirdes. Seguir. Sai de onde você está quando você vê a arca do testemunho da aliança e vocês vão seguir essa arca. Versículo 4. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dante passastes. Versículo 5. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa eu pegar o versículo 2, que tem algo muito interessante aqui nesse texto. Diz assim o versículo 2: e levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram a Sitim, e ele e todos os filhos de Israel vieram até o Jordão, e pousaram ali. Em outras versões falam, e acamparam ali, e aguardaram ali, e pararam ali, antes que passassem. Nós temos ideia que nessa pandemia, e a gente conversa muito sobre isso, nessa quarentena, nesse novo momento que o Brasil e o mundo vive, nós sempre falamos assim:
nós estamos todos no mesmo barco. Está todo mundo junto, está todo mundo sofrendo, está todo mundo em quarentena, estamos todos no mesmo barco. Só que não estamos não. Desculpe desapontar você, nós não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma tempestade, mas a gente está em barcos diferentes. Porque cada pessoa está recebendo e sendo impactada por isso de uma maneira totalmente diferente. Tem gente que está passando por esse vendaval, por essa tempestade, falando assim, graças a Deus, que bom que parou o trabalho, eu vou ficar em casa descansando, parou que eu não vou ter que mais acordar cedo, eu não tenho responsabilidade mais, que bom que a gente está ficando em casa. Tem gente que está sendo impactada falando isso. Já outras pessoas, talvez da casa do lado, estão assim, e agora o que eu vou fazer? Eu conheço pessoas da nossa igreja, de outras igrejas que eu venho conversando, falou, pastor, eu já tive que mandar 50% dos meus funcionários embora. Pastor, eu já mandei 100 funcionários embora. É a mesma tempestade, e a minha pergunta é, esses dois estão no mesmo barco? Nós não estamos no mesmo barco porque nós somos impactados de maneira diferente pela mesma tempestade. E isso é notório quando você pega o Instagram e a rede social. É aí que você vai ver a disparidade que existe entre os barcos das pessoas que estão enfrentando essa grande crise. Porque para algumas pessoas, o maior dilema desse momento é, será que eu vou comer Cheetos ou Doritos agora? E as pessoas postam isso na internet. Eu não sei mais o que eu vou fazer em casa, eu não aguento mais. Eu não sei se eu tomo Fanta laranja ou Coca. Ai, eu estou com um grande dilema, me ajuda aí gente, estou precisando de ajuda. Qual é o próximo seriado que eu vou assistir no Netflix? Não tem isso. Se você abrir o Instagram, a rede social, esse é o dilema, esse é o barco que algumas pessoas estão. E outras já estão assim, meu Deus, eu sobrevivia de um salário mínimo e eu fui mandado embora. Como é que eu vou alimentar meus filhos? A gente vive por esse momento. A tempestade é a mesma, mas a embarcação é diferente. Tem pessoas que estão passando por um transatlântico 5 estrelas, cruzeiro marítimo, sem problema nenhum. Mas tem gente que está dentro de uma canoinha, e a canoinha está afurada e está afundando, e ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela. Então, tem gente agora que está se perguntando, como é que eu vou viver diante desse novo desafio? Como é que eu vou me preparar, alimentar, cuidar da minha família amanhã? E esse texto que nós lemos fala dessa mesma situação. Nós estamos entrando nisso como uma nação, e eu tenho certeza que quando nós sairmos disso, nós sairemos como uma nova nação, um novo povo, uma nova cabeça, uma nova fé, uma nova vontade, um novo vigor. O texto mesmo diz, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel. Isso aqui para mim já é um grande milagre. É um momento de transição, de dificuldade. Por quê? Ele tinha milhões de pessoas sobre o comando dele. E ele disse que ele acordou de madrugada e acordou todo mundo que estava debaixo do comando dele. Para mim isso já é um grande milagre. Eu tenho 3 filhos. Para acordar os meus filhos, para EBD, eu tenho dificuldade. Para acordar ele de manhã, de vez em quando eu chego aqui, o pastor Joelho já está aqui, eu chego atrasado, correndo. Perdão, pastor, o que foi? Porque os meus 3 filhos me atrapalharam. Eu tenho 3 e já não consigo. Esse homem tinha milhões de pessoas por trás dele. E ele falou assim, que eles acordaram de madrugada e foram para o local onde Deus o preparou. Daí você fala, pastor, é porque naquele tempo os milagres aconteciam com mais frequência, né? Deus agia muito mais. Por que hoje, pastor, não existem tantos milagres e milagres grandes como antigamente? Daí você questiona isso, e eu quero trazer luz a esse momento. Tem muita gente questionando, Deus cuidava do seu povo, Deus guiava o seu povo, Deus fazia milagres antigamente, por que Ele não está fazendo isso agora? E aí você está questionando isso usando o seu celular, usando o wireless com internet, mandando pela uma rede de computadores para a gente. A minha pergunta é, você acha que isso não é milagre não? A gente está de quarentena e você está assistindo o culto na sua casa, irmão. Você está deitado na sua cama com um celular, vendo em Full HD. Isso é um milagre de Deus para o tempo de hoje.
Deus sabia o que ia acontecer nesse tempo. Então ele falou, eu vou preparar ferramentas para o meu povo, para que a minha igreja não continue dispersa. Eles vão chegar perto de todo mundo. Então Deus conhece o amanhã, Ele sabe o teu amanhã. Pastor, eu não sei como vou alimentar os meus filhos. Não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Deus conhece o teu amanhã. Só você foi pego de surpresa nisso, não teu Deus. Antes da gente entrar nessa pandemia, antes da gente estar na quarentena, Deus já sabia que isso ia acontecer. É por isso que Ele preparou milagres através de tecnologias que enquanto a gente vive, a gente não percebe. Porque a grande maioria das pessoas, enquanto elas estão vivendo o milagre, e elas estão vendo o milagre ainda se descortinando diante delas, elas não conseguem entender e reconhecer o trabalhar de Deus através de tudo isso. Daí a gente fica olhando para trás, com sentimento nostálgico. Não, porque antigamente Deus fazia, Deus melhorava, e você acha que Deus não está fazendo não, querido. No último culto, foi o nosso primeiro culto online, 25 pessoas aceitaram Jesus pela internet. A gente está mantendo contato com essas pessoas. Isso para mim é milagre. Isso para mim é Deus cuidando do amanhã, é Deus preparando a nossa visão para falar, daqui para frente começa a ver isso, porque é isso que eu vou usar, e vocês têm que entender as estratégias que eu tenho para o meu povo, para a minha igreja, no fim dos tempos. Aí o que Deus faz? Deus permite tudo parar. Parou tudo. Fala a verdade. Eu estava saindo aqui hoje, voltando do EBD aqui que a gente fez online, não tinha ninguém na rua. Na verdade o povo está começando a ficar agoniado, já está começando a voltar um pouco para a rua, mas está tudo parado. Escola parada, empresas paradas, tudo parado. Eu fiquei preocupado quando eu vi que o futebol tinha parado. Eu falei, meu Deus do céu, aí é ruim, porque quarentena sem o esporte, todas as ligas de futebol americano, de vôlei, de basquete, tudo parou. Eu falei, agora o negócio está ficando sério. Por quê? Porque Deus permitiu tudo parar. Mas antes de entrar na terra prometida, Ele quer abrir o meu e o seu olho. Ele está falando, eu vou fazer medidas drásticas, eu vou parar, eu vou cessar, eu vou interromper situações que vocês estavam acostumadas. Porque transição não tem como vocês carregarem mentalidade de anterior. Não tem como vocês entrarem na terra prometida querendo trazer cabeça de Egito. Eu preciso interromper na cabeça de vocês o pensamento e os conceitos e a fé de vocês para o novo momento que eu tenho para vocês viverem na minha presença. Deus está mudando conceitos. Deus está mudando situações. Deus está mudando a mentalidade da igreja. Josué capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, partiram a Sitim, e ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, e pararam ali, e ficaram ali antes que passassem. Eu sempre prego, porque pastor gosta de pregar, vai adiante, vai à frente. Você vai romper, você vai crescer, continua, não desista, não pare. A gente cita a grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A minha esposa tem um jargão que ela fala, acredita aí, vai. A gente fica, vai, continua. Mas quando Deus manda a gente parar, eu sinto que é um momento que Deus está falando assim, ó, para. Aqui o texto que nós lemos. Eles iam entrar na terra prometida, mas partiram de Sitim, ele e todos os filhos, e vieram até o Jordão e pararam ali. Deus faz paradas estratégicas antes de colocar a gente dentro da terra prometida e da promessa que Ele tem preparada para a gente. Eles, antes de entrarem, a última coisa que eles fizeram antes de atravessar o Jordão para chegar do outro lado na terra prometida, o que foi? Deus falou, eles estavam, queridos, há mais de 40 anos andando no deserto. Por que eles tinham que parar? Eles já estavam há 40 anos andando em círculo sem chegar a lugar nenhum. E Deus está falando, calma. Para. O que a gente faz quando Deus manda a gente parar? E eu estou sentindo uma unção diferenciada nessa palavra, nisso que eu estou falando para você. Porque tem muita gente que está ansiosa, muita gente deprimida, muita gente angustiada, muita gente está endoidando. Então Deus está falando para você assim, ó, Para de ficar vendo televisão e as notícias. Para de ficar colocando no WhatsApp sempre o gráfico de pessoas que morrem todo dia. Para! Como é que você quer que eu te dê paz se tudo que você se alimenta é de desgraça, é de notícias ruins, é de fake news, é de fofoquinha? Para um pouco de ficar vendo a rede social, os vídeos e os números horríveis que estão acontecendo. Para um pouco. Para um pouco.
Deus está conclamando e chamando a sua igreja nesse tempo para parar. Para de fazer tudo isso, você não percebe? Eu estou fazendo vocês pararem, vocês, como diz o texto, pousarem, repousarem, porque daqui a pouco eu quero fazer grande coisa na sua vida, mas antes disso, vocês precisam aprender a contemplar e entender e reconhecer o que eu estou falando e fazendo para esse tempo. A gente tem que parar um pouco para entender assim, o que Deus está fazendo agora? O que Deus está fazendo? Porque a gente está sempre correndo, a gente tem aquele ditado, né? A gente só valoriza quando a gente perde. Então está cheio de gente valorizando o trabalho, valorizando o seu dia a dia, valorizando as suas atividades, valorizando o seu cotidiano, valorizando aquilo que ela fazia no dia a dia. Mas lembra que quando você estava fazendo aquilo, você fazia reclamando. Agora ele tirou tudo que você fazia reclamando, e aí você falando, eu não aguento mais, eu preciso voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Deus está falando, então para e contempla, porque o que você estava fazendo já era bênção, você reclamava demais, você abria sua boca para murmurar demais. Eu parei tudo para você entender o que eu já fiz na sua vida, o que eu estou fazendo na sua vida e o que eu vou fazer na sua vida no futuro. Para um pouco para entender o quanto você já é abençoado. Brasil, o nosso país, vamos parar um pouco para entender o quanto Deus já tem nos abençoado. Só que não, a gente só reclama. Então Deus fala assim, deixa eu tirar de vocês por um tempo, para vocês iniciarem e contemplarem tudo aquilo que eu já fiz por vocês. A mesma coisa havia acontecido, gente, com a geração anterior. Teve um certo momento que Deus usou Moisés, tirou do Egito o povo, e quando ele libertou o povo do Egito, eles chegaram diante, não do Jordão, mas do Mar Vermelho. Porque aqui é Josué diante do Jordão e Deus fala assim, ó, para. Só que Moisés liberta o povo do Egito e ele chega diante de onde? Do Mar Vermelho. Quando ele chega diante do Mar Vermelho, o que ele faz? Ele para. Por quê? Porque não tem como caminhar, que tem um mar na frente. De um lado tem montanhas, do outro tem desertos e colinas. Quando eles olham para trás, tem o exército de Faraó vindo, que nem uma pandemia, que nem um surto de coronavírus, multiplicando em direção deles para matar cada um deles. E aí Moisés vira para Deus e indaga a Deus, fala, Senhor, o que eu faço agora? E aí Deus responde assim para ele, ei, diga ao povo que marche. Marchar para onde? Marchar para onde? Tem um rio na nossa frente. E aí Deus encheu ele de fé, que foi aquilo que eu preguei na semana passada. Porque quando você está cheio de fé, você infecta, você contagia quem está ao redor. Deus encheu Moisés de fé, e Moisés da sua boca, mesmo ele falando assim, diga ao povo que marche, como é que ele vai falar se tem mar na frente, se tem água na frente? Ele não sabia o que esperar de Deus. Deus não havia feito o que fez antes, ele não tinha referência do que Deus poderia fazer na vida deles. E aí ele fala, marche, e ele se enche de fé com a palavra de Deus, e ele fala para mim, talvez uma das falas mais bonitas que são citadas na Bíblia, com certeza do Antigo Testamento. Êxodo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. E olha o que ele fala depois, parai e vede o livramento que Deus dará para o seu povo. Deus pelejará por vós. Aleluia. Mas você entendeu o que ele falou? Para e vede o livramento. É o que Deus está fazendo com a gente agora. A gente está diante de um mar vermelho, a gente está diante de um Jordão, a gente está diante de uma encruzilhada, de um momento que a gente tem que romper para um novo ciclo de Deus. E Deus está falando, para e vede, para e contempla, porque eu vou pelejar por vocês, eu vou pelejar pela minha igreja, eu vou pelejar pela sua saúde, pela sua família, pelos seus bens, pela sua empresa, pelos seus sonhos. Para e vede o livramento que Deus dará para o seu povo. Então o que Deus faz na verdade? Deus manda o povo parar, porque ele fala assim, ó, fica de quarentena aí, e para um pouquinho, fica olhando um pouco o que eu estou fazendo. Fica olhando o que eu já fiz. Como é que ele ia duvidar de Deus, depois de Deus ter mandado as pragas no Egito, depois dos sinais e das maravilhas, ele ainda vai duvidar que Deus pode livrar ele? Deus está falando, eu estou fazendo milagre, atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de livramento, e você não percebe, então eu vou fazer você parar, para você ser agradecido por tudo aquilo que eu já fiz na sua vida. Parai e vede, o Senhor pelejará por nós. Deixa eu profetizar sobre cada um de vocês, mas para você que está em casa, Deus vai pelejar por você. Deus está entrando à frente da sua batalha. Deus está andando com o seu povo. Deus é o escudo do seu povo. Nenhuma
nenhum ataque de Satanás, nada que vier confeccionado contra você vai prosperar, porque Deus está pelejando por você. Eu gosto sempre de citar nas minhas mensagens o Salmo 23. Ele corrobora tudo isso que eu estou falando, porque a gente fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que Ele é meu Senhor? Sim. Eu sei que Ele é meu pastor? Sim. Eu sei que se Ele está comigo nada me falta? Sim. E a gente para por aí, mas o texto continua. Olha o que o próximo versículo fala: e Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Deixa eu fazer uma desconstrução dessa frase. O que é quarentena? Quarentena é a gente ficar isolado dentro de casa contra a nossa própria vontade. Eu deixo bem claro, estou fazendo isso em obediência às autoridades e em cuidado com o nosso povo, não só o povo da igreja, mas a sociedade que nós vivemos. Mas a igreja está vazia e isso está acontecendo contra a minha vontade. Eu não gostaria de estar nessa situação. Eu não gostaria, mas o que aconteceu? As leis, os decretos e, claro, o calor social, a opinião da sociedade nos obrigou a fazer isso que nós estamos fazendo. Olha o texto, olha como é que está o versículo. Ele me faz deitar. Aqui não diz que o bom pastor permite eu deitar. Aqui não fala que o bom pastor me convida a deitar. O que ele está falando aqui é: o bom pastor me faz deitar em pastos verdejantes. Ele fala assim: ó, eu vou fazer vocês pararem. Não estou nem aí se vocês querem ou não querem. Eu sou o pastor e eu sou bom, e eu sei o que é bom para vocês, e às vezes o melhor para vocês é o seguinte: para! Esse mundo está muito egocêntrico, esse mundo está muito egoísta, esse mundo está muito capitalista, esse mundo pensa só em si só. Eu vou mandar algo que toda a sociedade vai ter que colaborar, porque a gente não está aqui cada um por si, Deus por todos, não, é todo mundo por todo mundo. Não adianta uma pessoa obedecer às ordens dos governos, de tudo, e se outra pessoa do lado dele, que mora do lado da casa dele, não obedece, não vai adiantar. O que Deus está falando é: eu vou parar, eu vou desligar tudo, eu vou parar o dinheiro, eu vou parar a economia, eu vou parar a bolsa de valor, eu vou fazer despencar tudo para vocês entenderem que o futuro de vocês não está no dinheiro, não está no talento, não está no intelecto de vocês, está no meu amor. Eu sou um bom pastor e eu percebo o momento que vocês precisam deitar em pastos verdejantes, mesmo que seja uma quarentena. Aleluia. Deus está nos fazendo deitar. Obrigados a deitar. Mas entenda que Ele é o bom pastor, Ele sabe porque isso vai ser bom para a gente. E Ele está perto de fazer algo grande. Porque Ele fala: ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, você não vai ter medo algum, porque eu estou contigo, a minha vara, meu cajado te consolam. Mas antes de tudo isso, antes de você enfrentar os seus inimigos, antes de você ter vitória, antes de eu garantir a minha presença contigo, você vai ter que deitar. Você vai ter que parar. Escreve na timeline aí: para tudo. Escreve assim, ó, para tudo. Bota uma mãozinha, bota aqui, bota fogo, bota qualquer coisa. Escreva se você está recebendo essa palavra. Para tudo. Deus parou tudo. Mas foi Deus que usou o coronavírus e fez? Não, não foi. Mas Deus permitiu. E Deus usa até o joio na nossa vida para fazer a vontade dele ser cumprida. Então Ele usa todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Até o coronavírus Então Ele nos fez parar para a gente ir para as nossas casas e entender as reais mazelas e o real vírus que existe na humanidade. O real vírus não está fora, está dentro de casa. Vai para a tua casa e identifica o que está errado, a doença que existe dentro da tua casa, e conserta, porque eu tenho um avivamento para o meu povo, eu tenho algo grande e eu vou romper. Aleluias, 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 aleluias. No versículo 3, versículo 2: e sucedeu que ao fim de 3 dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança, seguem ela. Então está aqui, ó, Deus está primeiro nos ensinando a seguir ordens. Seguir ordem. Ordem é ordem. Teve gente que bateu o pé, teve gente que foi contra, mas está fazendo. Por quê? Porque Deus está falando: eu vou romper para vocês, eu vou romper a minha igreja, eu vou fazer algo grande, mas vocês precisam aprender a seguir ordem primeiro. Não é cada um por si, não. Está na hora de eu unir vocês, de eu juntar vocês.
Se a bonança, se a bênção não une vocês, eu vou usar uma peste que vai unir vocês, que vai deixar vocês. Não é isso que a Bíblia nos mostra de vez em quando? A igreja primitiva, ela crescia e se tornava unida, não porque ela tinha grandes catedrais e pregava para tudo que era lugar do mundo. Ela se unia porque ela era perseguida. Perseguição tem um resultado bom para a igreja. Peste tem um resultado bom para a igreja. Deus está falando, aprendam todos a obedecerem às ordens primeiro. Deus está ensinando cada um de nós e toda a sociedade a siga e obedeçam às ordens das suas autoridades. E versículo 4 fala, haja contudo entre vós e ela, e aqui ele está falando, olha, vocês vão ver, eles vão passar por vocês, e quando eles passarem por vocês, eles vão seguindo a arca da aliança, ou a arca do testemunho, e quando vocês virem a arca do testemunho indo, vocês levantam dos lugares que vocês estão, e vocês passam a seguir a arca do testemunho. E é interessante que, isso para mim, parece que foi escrito antes, porque a última frase é, por que a gente tem que seguir? Por que a gente não vai na frente da arca? E aí, a resposta está aqui no texto. Diz assim, ó. Contudo, entre vós e elas há uma distância, blá, blá, blá. Ó, vai atrás dela, para que saibais o caminho pela quais haveis de ir. Porquanto este caminho, vocês nunca passaram antes. Isso aqui é mais atual do que a notícia de amanhã ou não? Não é isso que a sociedade está falando? A nossa geração nunca viveu isso. A gente nunca passou por isso antes. A gente nunca viveu uma situação dessa antes. A gente nunca viu nada igual acontecendo com a gente. E Deus está ensinando para mim e para você. Só você foi pego de surpresa. E só você acha que nunca aconteceu. Já aconteceu com o meu povo. E na época que aconteceu com o meu povo, eles não tinham WhatsApp, não tinham internet, não tinham vídeo. Era no meio do deserto. Mas eu dava livramento para o meu povo. Então não se preocupa. Se eu fiz antes, eu vou fazer para você hoje. Eu sou o mesmo Deus ontem. Eu sou hoje e eu serei para sempre. Por isso você pode ter sido pego de surpresa. Deus já sabia que isso ia acontecer. E Ele já tem uma saída para cada um de nós. Por isso não se preocupe com o amanhã. Ele quer ensinar isso para a gente. O grande problema é a ansiedade, não é nem o vírus. Hoje o maior mal que está tirando o sono das pessoas não é a doença, é a ansiedade, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o impacto da economia, a gente não sabe até quando vamos ter dinheiro, a gente não sabe até quando vamos ficar numa situação dessa. E Deus está falando, deixa que eu cuido do amanhã, cuida do teu trabalho. O teu trabalho é hoje, o meu trabalho é amanhã, me devolve o meu trabalho. O emprego de Deus é o amanhã, o seu é hoje. Não é isso que Jesus nos ensina no Pai Nosso? Dai-nos hoje o pão de cada dia. Te preocupa com o pão de cada dia. Faz o máximo que você pode fazer hoje. Se você confia em Deus, Deus está cuidando do seu amanhã. Deus vai na frente do seu povo. Por isso que Ele falou, deixa a arca aí na frente. E vocês seguem. Faça o seu trabalho. Deixa Deus fazer o trabalho dEle. Deixa Deus operar o milagre dEle. Deixa Deus fazer a grandeza dEle. E é interessante que a gente não vive isso. E o texto fala, porque vocês nunca viveram isso antes. Daí eu falo assim, isso aqui é forte, porque Deus está mandando a gente parar, Deus está mandando a gente ficar em quarentena, mas eu fico tranquilizado na própria Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, a mesma voz que mandou o mundo parar, é a mesma voz que manda a tempestade acalmar. Não se preocupa. Deus te mandou você parar, tudo bem, mas a voz que mandou você parar também tem autoridade sobre a chuva, sobre o sol, sobre a maré, sobre a economia, sobre os governos, sobre a doença. Se Deus abrir a boca dele, ele cessa o coronavírus de um dia para o outro, ele bota para baixo essa curva de crescimento. Por quê? Porque a mesma voz que ordenou que a gente parasse, é a mesma voz que ordena o maremoto, que ordena a tempestade para parar. Porque ele já fez isso antes. Jesus certa vez estava com os discípulos dele, dentro de um barco. E eles estavam morrendo de medo, porque iam afundar. O que Jesus estava fazendo quando a tempestade assolou o barco deles? Jesus estava fazendo algo muito esquisito para alguém que estava passando por uma tempestade. Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo enquanto os discípulos estavam desesperados? Porque Jesus sabia algo que eles não sabiam. Porque Jesus sabia que ao acordar era só abrir a boca dele e a tempestade seria acalmada. Mas aquela tempestade ensinou ou não ensinou para os discípulos a autoridade de Deus? Até por trás das maiores pandemias, Deus vai nos ensinar que Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É só Ele abrir a boca dele que Ele cessa tudo isso. Por isso não tenha medo, tenha fé. Coloca o nome de Jesus à frente de tudo que você for enfrentar, porque Ele vai pelejar por você.
Você está com medo do amanhã, fala: Jesus, cuida do meu amanhã. Você está com medo do seu sustento, fala: Senhor, cuida do meu sustento. Coloque o nome de Jesus à frente de tudo, porque existe poder no nome de Jesus. Ele vai pelejar a sua guerra quando você convida ele para dentro da sua guerra. Então, ele bota o povo em quarentena, porque o povo não sabia o que eles estavam vivendo. Está aqui no texto, eles pararam e ele falou: segue a arca, porque o que vocês vão ver aqui, vocês nunca viveram antes. Então tem quarentena e tem incerteza. Está parecido com alguma coisa que a gente está vivendo? E a gente acha assim: bem, parou por aí as coincidências, né? Não é coincidência não, é profecia, isso aqui é profético. Olha o que fala o versículo 4: haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. A gente está falando de isolamento social, não está? De distanciamento social. Como é que a gente vai impedir o crescimento? Não, fica longe. Isolamento social que vai resolver e vai descer a curva. Está aqui, ó, isolamento social já estava na Bíblia já. Ele falou assim: ó, contudo, entre vós e ela tinha que ter uma distância de 2.000 côvados. Um côvado é 45 centímetros, 2.000 côvados é 900 metros. Aqui, Deus está falando: eu vou fazer um distanciamento, não é necessariamente social não, pode ser até espiritual. A arca da aliança, a arca do testemunho, representa e era a presença do próprio Deus. Então o que eles estavam falando é: ficam distantes porque a presença é muito forte, mas deixa a presença aí na frente, vocês vão atrás e muito longe, porque às vezes vocês têm a tendência de querer passar na frente de Deus. Então distancia, deixa ele na frente de você, deixa ele cuidando do teu amanhã, vai a 900 metros de distância, aplica o isolamento social para a arca da aliança, deixa que Deus vá na frente resolvendo as coisas e você vai atrás. E eu acho interessante, um dos nomes é a arca da aliança, a arca de Deus, mas um dos nomes é a arca do testemunho. Quantos aqui tem um testemunho? Você tem testemunho na sua casa? Levante a sua mão, bota aí um emoji levantando a sua mão se você tem um testemunho. Analise a palavra testemunho. Testemunho. Você quer ter um testemunho? Então você tem que passar pelo teste primeiro. Porque todo testemunho é precedido, antecede um teste. Não tem como você ter vitória, não tem como você ter glória se você não tem luta. O problema é que muitos querem testemunhos sem testes. Muitos querem glórias sem lutas. E Deus está falando: eu vou dar para vocês um testemunho. Daqui a 30 anos vocês vão falar para o filho de vocês que a igreja era de um jeito. E aí eu passei vocês num teste. Coloquei vocês na quarentena, botei isolamento social para vocês. Vocês tiveram que se virar para manter a igreja viva e acendida. Depois disso, vocês nunca mais serão o mesmo. Vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão beber e comer da terra que emana leite e mel. Daqui a 30 anos a igreja vai explodir no mundo. E você vai falar para o seu filho e para o seu neto: eu tenho um testemunho para falar para você. Isso aconteceu em 2020. A gente passou por um teste, a gente passou por uma prova, na sociedade, no trabalho, na família, na igreja. Deus fez a gente parar, mas depois da gente parar, Ele deu rompimento, Ele deu crescimento, Ele nos fez entrar na terra prometida. Deus está, gente, e aqui já estou terminando, nos fazendo parar, porque Ele entende que nós estamos enfrentando um dos maiores testes que nós vamos viver na nossa sociedade. Não é um teste de a igreja funciona fora ou dentro, vai muito além disso. Deus não precisa de prédio, embora nós precisemos de prédio para congregar, estar juntos com os irmãos. Nós gostamos disso, mas Deus não senta na cadeira. Deus não precisa de cadeira para sentar, Ele já tem um trono muito grande. É a gente que senta nessa cadeira. Mas o que Deus quer mudar não é a ação social nossa no corpo físico, é além disso, é muito além disso, é muito mais alto. Ele quer testar a nossa motivação. Eu não sei se você percebe, mas Deus tem colocado isso no meu coração. Deus está peneirando a igreja, peneirando a liderança, peneirando a fé de muitos. Quer dizer que a sua fé, a sua fidelidade financeira, a sua generosidade com ofertas, a sua obediência, a sua santificação tem a ver com vir sentar num culto numa igreja? Então deixa eu te peneirar, porque nos últimos tempos eu não quero amor assim frio não, eu quero gente quente, eu quero gente fervorosa, eu quero gente preparada, eu quero gente alicerçada. Deus está fazendo algo grande. Então eu entendo que Deus está nos fazendo passar por um teste. Ele está nos colocando em quarentena.
como o texto diz, pousou o povo diante do Jordão. Ele falou: isola, deixa a arca aí na frente e mantenha uma distância mínima, um isolamento social e espiritual da arca. Então, enquanto Deus está atravessando o Jordão, isso é profético, Deus já está atravessando esse maremoto, Deus já está atravessando algo que te impede, Deus já está atravessando aquilo que está na sua frente, aquilo que te separa da sua bênção, da sua promessa. Deus já está atravessando isso, e Ele está falando: vai um pouco atrás, deixa que Deus faz o trabalho dele, porque o trabalho dele é o amanhã, o teu é o hoje, o dele é o futuro, o teu é o presente. E aí tem muita gente que está falando, e se pergunta, e é natural: pastor, nesse tempo de quarentena, eu estou sentindo Deus tão longe de mim. Eu estou me sentindo não apenas fisicamente isolado, socialmente isolado, mas espiritualmente isolado. E eu tenho uma resposta para você que está se perguntando e questionando isso. Deus não está longe de você. Deus está à frente de você. Olha para frente, Ele está na sua frente. Ele está lutando as suas batalhas por você. Ele está enfrentando os seus inimigos por você. Ele está atravessando o Jordão por você. Daqui a pouco você vai passar. Não está longe. Deus já está no teu amanhã. O teu amanhã é logo ali. Você não está vendo Ele no presente, é porque Ele está no seu presente, mas Ele já está trabalhando no seu futuro. Deus está na sua frente e Deus está trabalhando no seu amanhã. Eu contei isso aqui já na igreja. Talvez você na internet não saiba desse rápido testemunho. Eu me lembro uma viagem que eu fiz para o exterior. E quando eu voltei dessa viagem, foi no dia do primeiro jogo da Copa do Mundo do Brasil, que estava acontecendo no Brasil. Fui visitar a família da minha esposa, que mora fora do país, e a gente pegou um voo que era justamente a duração do voo, o período que eu estava voando. A gente estava acontecendo o primeiro jogo da Copa do Mundo no Brasil, do Brasil. E aí eu falei para o meu pai assim: pai, grava o jogo, não me fala nada, eu vou fazer um isolamento total, eu não vou ver internet, eu não vou ver site, eu não quero saber o placar, porque eu quero ter a experiência de assistir o primeiro jogo do Brasil, na Copa do Mundo do Brasil, como se fosse ao vivo. Então quando eu chegar, eu não vou olhar para telão de aeroporto, eu vou olhar para baixo, não vou abrir celular, e tu grava. Quando eu chegar em casa, a primeira coisa, eu vou botar o jogo para assistir o jogo completo, e ter a mesma emoção que as pessoas tiveram assistindo ao vivo. Ele falou: tranquilo. E a gente chegou e fez tudo isso. Estava gravado lá na TV a cabo. E aí eu coloquei play. Daí quando o outro time ia atacando, e eu falei: vai ser gol do outro time, a gente vai pegar um gol agora. Eu olhava para o meu pai. Por quê? Porque se meu pai estivesse fazendo cara de assustado, é porque o outro time ia fazer gol. Se meu pai estivesse tranquilo, é porque não faria gol. Por quê? Porque ele já tinha assistido o jogo, ele já sabia o resultado. Então toda vez que eu ficava ansioso, eu falei: e agora? Vai perder. Ih, vai pegar o gol. E agora? Já era pra gente. O que eu fazia? Eu olhava para o meu pai e eu via a reação do meu pai. Se a reação dele fosse boa, estava tudo tranquilo. Se a reação dele fosse ruim, estava tudo perdido. Sabe qual é a palavra que eu tenho para você hoje? Olhe para o seu pai, porque o seu pai já está no seu amanhã. Ele já sabe como tudo isso vai acabar. E posso falar uma coisa? Ele não está assustado. Ele está falando assim: ó, meu filho, eu vou te fazer deitar em pastos verdejantes. Fica paradinho aí, enquanto eu estou trabalhando no teu amanhã, tá bom? Eu já estou cuidando de tudo, eu já estou arrumando tudo, porque eu tenho algo muito grande e muito precioso para você no dia de amanhã. Pode subir, gente. E aqui eu finalizo com o versículo 5 de Josué, com uma rápida aplicação. Josué 3:5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Posso repetir isso para você, para a gente terminar? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Deus tem um papel nisso tudo. Qual é o papel de Deus? O amanhã. Qual é o nosso papel? Hoje. É por isso que o texto diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor. Então o trabalho do Senhor já é amanhã. Não se preocupa com o teu amanhã, porque isso é trabalho do Senhor. Qual é o meu então? É hoje. Qual é o trabalho de hoje? Está muito claro. Você quer romper? Você quer tirar o melhor proveito desse momento? Você quer abraçar as promessas de Deus para aquilo que nós estamos vivendo na atualidade? Santificai-vos. Deus está falando isso para a sua igreja. Eu parei vocês. Tem distanciamento social. Então, enquanto isso está acontecendo, eu estou trabalhando no amanhã. Enquanto eu trabalho no amanhã, se vocês querem abraçar essa promessa, santificai-vos.
santificai-vos. Santificai-vos. O que é santificar, pastor? É um processo que você inicia a partir da conversão. Santificação vem logo depois da conversão. Conversão é quando você fala assim: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que Ele cuide do meu amanhã, porque eu não aguento mais a minha ansiedade. Eu não sei o que vai ser. E se você, a Bíblia fala, se você confessar com seus lábios e crer no seu coração que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para te salvar, você é salvo. Isso é a conversão. A partir da conversão ele inicia um processo de santificação, que é melhorar, trabalhar o seu caráter para você se tornar mais próximo de Cristo. Por isso, se você quer se santificar, porque esse é o seu papel hoje, você só consegue se você se converter. Você só inicia aquilo que Deus está pedindo de você, porque pode ver, Deus tem a parte dele, mas nós temos a nossa. A parte dele é cuidar do amanhã, ele está fazendo isso já. E qual é a nossa? A nossa é cuidar do hoje, é santificar. Se você quer cuidar da sua parte, se você quer abraçar as promessas de Deus, você precisa se converter para ser santificado. Por isso eu quero fazer uma pergunta, mediante tudo isso que eu falei. Hoje foi um culto um pouco diferente, né? Foi quase que uma aula de EBD, porque Deus colocou coisas profundas. Quando eu li esse texto eu falei, meu Deus, é exatamente o que a gente está vivendo. Tem quarentena, tem isolamento social, tem tudo aqui, obedecendo às autoridades. A minha pergunta para você que nos assiste na internet agora é: se você quer aceitar Jesus, fazer uma decisão de entregar a sua vida para que Ele possa trabalhar no seu amanhã, Ele não vai trabalhar no teu amanhã se tu não entregar para Ele o teu amanhã. E você entrega o amanhã falando: Senhor, entra na minha vida e muda o meu amanhã. Se você quer fazer essa decisão e aceitar a Jesus, escreva aí no chat, mande uma mensagem pelo WhatsApp, escreva no YouTube, no Facebook, no Instagram: eu quero Jesus agora. Escreva: eu quero Jesus agora. Ou mande um emoji com 2 mãos levantadas, que é o que eu pediria para as pessoas fazerem aqui na igreja. Eu ia falar assim: ó, levante a sua mão se você quer aceitar Jesus. Você pode fazer isso também de uma maneira digital e online. Manda um emoji com uma mão levantada, que eu quero ler o seu nome aqui. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero que você escreva: eu quero Jesus agora. Levante a sua mão, eu quero anotar o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, porque Deus está entrando na sua vida, Deus está entrando na sua casa. Deus vai mudar o seu amanhã, Deus vai transformar o seu amanhã, Deus vai cuidar das tuas ansiedades. É por isso que Ele te fez parar. A palavra dele para ti hoje é: para, deita, deixa eu cuidar do teu amanhã, mas se santifica enquanto você está parado. Você quer se santificar? Aceite a Jesus. Manda um emoji com a mão levantada, ou escreva: eu quero Jesus agora, que o nosso pessoal vai anotar e vai trazer para a gente. Nós vamos louvar ao Senhor, e faça isso para nós orarmos juntos aqui no final do culto. Há poder no nome de Jesus. Vamos cantar aqui: há poder no nome de Jesus. Cante isso comigo. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Escreva o seu nome, fale, levante a mão, mande um emoji. Se você quer oração, quer se santificar, diga: eu quero Jesus hoje, eu quero Jesus hoje, eu quero Jesus hoje, eu quero Jesus hoje. Mande pra gente, escreva isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Mande a sua mensagem. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Enquanto a nossa equipe está escrevendo os pedidos de oração,
as pessoas que estão se decidindo. Nós vamos entrar num momento muito especial. Durante 40 dias, assim como Deus nos coloca em quarentena, Deus fala pra gente: para, deixa eu ir na tua frente, deixa eu trabalhar o teu amanhã. Não queira ir na minha frente. São pessoas aceitando a Jesus aqui, Glorinha? É isso? Maravilha. A Luciana, a Rosa Costa. Continue, vai escrevendo. Nós vamos orar agora, entrar na nossa quarentena de oração. 40 minutos de clamor, 40 minutos de intercessão, 40 minutos buscando a Deus pela sua vida. Como é que você pode participar? Escreva o seu nome e um pedido de oração no chat do Facebook, no chat do Instagram e no chat do YouTube, para que a gente traga para os nossos intercessores aqui nesse momento da quarentena de oração. E você também pode escrever se você quer aceitar Jesus. Nós vamos orar. Nesse período eu vou chamar o primeiro, já que vai orar aqui em cima. Eu já tenho inúmeros pedidos aqui já colocados, para que a gente inicie um momento de oração na nossa quarentena. Acompanhe, fique. Se você conhece alguém que precisa de oração, alguém que precisa de uma visitação espiritual, uma visitação de Deus sobrenatural, escreva o nome dessa pessoa e fala: eu quero pedir oração por esta pessoa, eu quero pedir oração por esta família, eu quero pedir oração por esta causa, pela minha saúde, por alguma coisa. Escreva no chat. Durante 40 minutos agora, nós estaremos clamando diante de Deus pela sua vida, pelo seu pedido, e eu tenho certeza que Deus vai guiar, Deus vai trabalhar o teu amanhã, e o teu amanhã será um amanhã de milagres. Vamos orar por essas pessoas. Pode subir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.